TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, a senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez, em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo o carinho, a gentileza e a consideração que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa e a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa. Quero dizer que essa semana, o assunto da semana é a vacina de vento. Petrópolis foi para o noticiário nacional mais uma vez e mais uma vez de forma negativa. É lamentável, profundamente lamentável, já está sendo apurado, a polícia está apurando, já abriu um inquérito com relação a isso, mas fica essa imagem, fica essa coisa feia, desnecessária que o nosso município mais uma vez está passando. Eu espero que isso não venha a se repetir, já que estávamos enfrentando, um pouco antes desse episódio, um outro episódio também bastante sério, que era o fura-fila de vacinas. Infelizmente, as pessoas não estão tendo consideração e respeito com as outras. Essa história de furar a fila da vacina, eu sei de 2 casos que me chegaram, que são comprováveis para quem quiser comprovar, e é muito desagradável. A filha de um ex-vereador e a irmã de uma enfermeira, 2 casos que eu sei. Inclusive, essas pessoas postaram fotos no Facebook, uma coisa muito feia, muito feia. Eu lamento que isso tenha acontecido, porque foram inúmeros casos de fura-fila em Petrópolis, e agora esse evento, esse caso da vacina de vento. Espero realmente que isso não mais aconteça, bola para frente, vida que segue. E vamos iniciar o nosso programa trazendo hoje para a senhora e para o senhor um convidado muito especial. Mas eu vou anunciá-lo logo em seguida, após o nosso intervalo comercial. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra, e ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta e vamos iniciar a nossa entrevista agora. E hoje eu convidei, e quero já agradecer a presença dele aqui, eu convidei o professor Leandro Azevedo, ex-vereador, ex-candidato a prefeito nas últimas eleições, teve uma votação espetacular, foi o 3º colocado, com uma diferença de apenas 204 votos para com o 2º colocado. E, ao que tudo indica, havendo novamente novas eleições, ou a renovação das eleições,
ele virá novamente candidato. Boa tarde, professor Leandro Azevedo. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Agradeço a sua vinda aqui. Fique à vontade para suas saudações iniciais aos nossos telespectadores. Bernardo, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar no seu programa esse de credibilidade com assuntos sérios relacionados à nossa cidade e abraçar todos os nossos amigos que acompanham o programa, né, que verificam aqui os noticiários, né, as notícias da nossa cidade de relevância aí para o desenvolvimento da mesma. Agradecer a todos aí mais uma vez o carinho, né, a confiança que depositaram em nós enquanto vereador, enquanto candidato a prefeito e enquanto também profissional de educação física e professor aí da cidade imperial. E um agradecimento aí à TVC mais uma vez. Professor Leandro, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto dessa semana, que é a vacina de vento e o fura-fila das vacinas. O que o senhor tem a falar a respeito disso aí? Na verdade, uma falta de respeito com quem faz ao próximo, né? Falta de amor ao próximo. E, na verdade, ser verificado, averiguado de fato se houve má fé ou não, e se tiver que ser punido a pessoa que fez ou aqueles que provocaram isso, porque existem pessoas esperando por essa vacina, né? Principalmente os nossos idosos, que são pessoas aí suscetíveis a ter e de repente não conseguir suportar. Eu tenho uma avó com 89 anos, está aí esperando a vacina, e eu acho um desrespeito ao próximo, uma falta de sensibilidade muito grande. Então, são a partir desses pequenos detalhes que às vezes a gente pega hoje em uma pandemia que está muito sério, mas que chega lá na frente, aí vem corrupção, aí e vem roubos, aí vem fura-fila, né? São questões que nós, enquanto cidadãos, nós temos que começar, né, a observar, a cobrar, a procurar realmente os responsáveis, né? A própria população, como fez agora via Facebook, cobrança, denúncias. Então, acho que é um ciclo de trabalho em conjunto que vai fazer a nossa sociedade um pouquinho melhor. E, na verdade, é uma coisa que eu abomino e espero que a justiça seja feita mais uma vez. Professor Leandro, 204 votos. Isso dói na alma, tenho certeza. Uma diferença tão pequena do terceiro colocado para o segundo colocado. Eu fico imaginando, e é claro, não estou na sua pele para saber com exatidão qual foi o impacto disso, né, no dia da apuração. Como é que o senhor se sentiu no dia da apuração, tendo perdido o segundo turno, tendo deixado de ir para o segundo turno, com uma diferença de apenas 204 votos? Como é que é esse sentimento? Que deve ser uma coisa, eu imagino, bastante difícil. Então, Bernardo, eu já até te falei anteriormente, são duas sensações. Uma de alegria de ter tido 23.719 votos e outra uma tristeza gigante por 204 votos não ter tido a oportunidade de estar ajudando a nossa cidade nesse momento e ter impedido que a nossa cidade estivesse hoje com prefeito interino, de ter possibilidade de uma nova eleição, mais dinheiro público sendo gasto, tempo, pessoas saindo para poder votar ainda em período, né, em tempo de Covid. Mas também me serviu como reflexão e para mostrar para toda a nossa população o quanto o voto de cada um de vocês pode transformar e fazer diferença na nossa cidade. Porque, de repente, se 204 pessoas ou 100 e poucas pessoas, por exemplo, que votou no Bernardo, por, de repente, não acreditar que o Leandro não tinha condições de ganhar a eleição, mudou literalmente o rumo de uma eleição. Poderia ter ganho do Bom Tempo, poderia ter perdido, mas poderia ter tido a chance de hoje estar aqui como prefeito. Então, assim, muito feliz por 23.719 votos, agora triste demais por ter perdido por 204. E aí passa na nossa cabeça, e aí me questionam também, Bernardo, o que foi que aconteceu que você perdeu a eleição por 204 votos? Assim, eu sou muito de olhar os pontos positivos. Trabalhamos demais, né? Nós tínhamos uma verba partidária que foi utilizada de maneira coerente, respeitando as cotas,
Basicamente, para o executivo, foi o meu caso, a gente teve um investimento muito pequeno, mas valeu a pena para a gente ver cada detalhe, ver que mesmo não fazendo coisa errada, não fazendo boca de urna, poderia ter resolvido a eleição, mas é errado e eu preferi não fazer, porque eu acredito ainda numa população que desde agora começa a verificar cada vereador que você votou, né, o prefeito que você votou, e começar a fiscalizar e cobrar. E mais uma vez, Bela, que me incomoda muito, por exemplo, onde eu moro, Araras, que a cobrança é maior, eu tive 1.700 votos, mas tem pessoas que não votaram em mim porque achou que eu tinha que tapar buraco, capinar, roçar, pintar, reformar a escola. E eu falei, agora que era a hora de você votar para eu poder fazer isso, que é a função do prefeito, você quer cobrar de um vereador. Então, olhe, observe os vereadores que legislam, né, que fiscalizam e aqueles que fazem o papel do prefeito. Ou seja, utiliza o nome do prefeito para mostrar que está fazendo um trabalho que não é para ele fazer, é para ele fiscalizar. Então, mistura de felicidade com tristeza. Professor, é público e notório que em Petrópolis um prefeito tem 3 pontos fracos no seu calcanhar de Aquiles: saúde, educação e conservação da cidade. Petrópolis é uma cidade histórica, né? Muito mal conservada. Vemos agora o problema do Palácio de Cristal, continua esburacado, a obra parada. Vemos o problema do Teatro Dom Pedro, que a obra não recomeça. A conservação da cidade, vemos algumas pontes ali na altura das duchas, podres, aquelas pontes vermelhas. É verdade. Né? Então a gente vê muita coisa que foi feita ou que deixou de ser feita. Por exemplo, fizeram uma ciclovia que ninguém utiliza porque ela foi mal planejada, aquela ciclovia do Centro Histórico. Mas eu queria começar, já que esses são os 3 pontos do calcanhar de Aquiles da cidade, ou da cidade de Petrópolis especificamente, vamos começar pela saúde. No seu programa de governo, antes da eleição, o senhor falou numa coisa que me chamou bastante atenção, dentro do seu programa de governo, que era um centro municipal de diagnósticos. Por que me chamou a atenção? Me chamou a atenção porque hoje nós temos uma fila de aproximadamente 500 pessoas esperando uma ressonância magnética e uma fila que passa das 1.000 pessoas esperando uma tomografia. Mamografia, então, eu nem falo, porque as mamografias estão sendo marcadas com 6 meses, 8 meses, 1 ano. Esse centro municipal de diagnósticos, que é uma ideia sua, que está dentro do seu programa de governo, quando estava em campanha, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais essa ideia aos nossos telespectadores, porque eu achei uma ideia muito boa. Sim, então, na verdade, vou começar falando dele, né, porque é para realmente termos, né, um centro onde a gente tivesse todas as informações e pudesse ter todos esses diagnósticos também para poder solucionar muito em breve, né, esses problemas. E através dos mutirões também, para poder sanar e daí a gente começar um trabalho do zero para a nossa cidade. Porque, na verdade, esse centro municipal seria muito importante para que isso pudesse ser contabilizado, um local para poder ter esses atendimentos, ter esse diagnóstico mais rápido. Porque hoje o que a gente mais tem de reclamação, fiz um exame, fui chamado daqui 1 ano, passou o prazo, vou ter que fazer de novo, e aí fui para o lugar errado. Então, além de demorar muito tempo, não ter o diagnóstico no tempo certo que deveria ter, ainda temos essas questões que me deixam preocupado. Porque quanto mais tempo as pessoas esperam para operar e resolver o seu problema, são pessoas que vão morrendo por falta de oportunidade de ser operado ou de ter um diagnóstico o mais rápido possível. Né? Então, agora na saúde como um todo, Bernardo, eu falo que todo governo ele quer inaugurar posto de saúde. Hoje nós temos 44 PSFs, 8 UBS, 4 academias da saúde, mais os nossos hospitais municipais. Né? Nelsaerp, aí tem o Alcides Carneiro, que é uma bomba relógio, e a gente tem que enxugar aquela máquina lá de qualquer forma, porque está enxuto, aquilo está muito grande, e a gente tem que melhorar. Porque eu falo, isso é a nossa atenção básica, né? E
corroborando lá também com o diagnóstico, quando a gente trabalha a nossa atenção básica, que aí eu falo dos nossos agentes de saúde, agentes de endemias, né, os nossos postinhos de saúde, lá UBS e PSF, dentro das comunidades, né, que funcionam direito, é óbvio que, né, tendo uma ligação informatizada, onde eu chego no posto de saúde, sou atendido lá do outro lado da cidade, o camarada abre o computador e sabe todas as minhas informações, é claro que a gente vai ter a possibilidade de ter informações de algo que vai acontecer, que seja propício e que a gente vai estar podendo, na prevenção, evitar que isso aconteça. Isso quer dizer que nós iremos gastar muito menos depois, lá no diagnóstico, lá para operar, porque, na verdade, uma operação hoje pode custar de 30 mil a 150 mil reais, mas a prevenção ela é muito barata. Então, por que ao invés de eu inaugurar um posto de saúde, eu não faço os que têm funcionado decentemente? As nossas UPAs, né, os nossos hospitais, estão carecendo aí de trabalhos de prevenção, de cuidado, mas tem que ter planejamento, tem que ter organização, e esse centro municipal aí é para poder minimizar essa problemática desses atendimentos que tem milhares de pessoas esperando, e aí quebra uma peça de um equipamento desse, aí fica mais um tempo sem ter, e olha que nós temos verbas parlamentares chegando e que às vezes o prefeito perde ou por falta de pessoas para trabalharem aquela emenda, ou até mesmo por querer, por ato político, simplesmente. Por quem mandou a verba, não é do interesse dele que o nome seja colocado em evidência também. Então isso aí é matar pessoas, é deixar que pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E eu não tenho dúvida que esse centro vai ajudar, e os mutirões para a operação também, que é uma questão do nosso plano de governo, fazer esses mutirões para poder minimizar essas nossas filas aí para várias questões que estão muito grandes, e toda hora tem gente reclamando, toda hora tem um amigo morrendo, toda hora tem um amigo ficando debilitado, porque não tem essas condições de operar rapidamente. Inclusive o fato de que as cirurgias eletivas em vários hospitais estão suspensas por conta da Covid, por conta da quarentena, por conta da pandemia, isso também deixou o atendimento médico em Petrópolis ainda mais carente e necessitado de medidas urgentes, para que a população não se sinta tão insegura quanto vem se sentindo ultimamente com o atendimento médico e hospitalar aqui em Petrópolis. Eu penso também que seria interessante, porque nós temos excessos de portas de entrada e poucas portas de saída no município. Mas na medida em que se fortalece os PSFs e as UBSs, obviamente, menos procura terá o Hospital do Alto da Serra, o Hospital Alcides Carneiro, o Hospital Nelson Saerpe. Então, essa posição, eu acho uma posição interessante, essa posição sua, de fortalecer o que nós já temos, em vez de criar novas portas de entrada. Eu até lhe parabenizo por isso, porque essa eu entendo particularmente, salvo melhor juízo, e peço desculpas porque essa é uma opinião pessoal, que esse realmente é o caminho. Educação. O senhor, como professor, tem uma boa vivência na área educacional e o senhor defende duas coisas que me preocupam um pouco, porque nós temos hoje ao redor de 180 escolas municipais, eu não sei o número exato, peço desculpas à senhora e ao senhor, mas é algo em torno de 180 escolas municipais e algo em torno de 40, 45 mil alunos em Petrópolis. Número também que eu confesso é aproximado, tá? Não tenho certeza absoluta desses números, mas não foge dessa realidade, é mais ou menos isso. O senhor defende aquele 1/3 para planejamento. Sim. E defende também aquela situação muito discutida que estava prevista no plano de cargos e salários dos professores
mas que não foi levado a efeito daquela... Oh, meu Deus do céu. Me ajude aí, é que o plano é seu. Relacionado Era 30%. Putz, eu esqueci agora. Dentro do seu plano de governo, eu prometo que já no próximo bloco eu falo disso aí. Mas vamos falar um pouquinho desse 1/3 da jornada. Vamos. Tá? Nos explica um pouquinho mais a respeito disso e por que o senhor defende isso. Então, Bernardo, hoje a nossa educação, nós temos bons salários. É óbvio que o professor, para mim, tinha que ganhar 30 mil, 40 mil reais, mas não é a realidade de Petrópolis, mas temos um salário que corresponde à expectativa na nossa cidade. Agora, as leis elas foram feitas para ser cumpridas. E quando a gente olha a qualidade da educação, ela está amplamente ligada a 1/3 de planejamento, já que é lei e ela tem que ser cumprida, mas principalmente a qualidade do ensino. E quando eu falo de 1/3, por exemplo, eu, professor de educação física, tenho 20 horas dentro da escola para trabalhar, eu tenho que ter o meu 1/3 para poder planejar as aulas, para poder levar para os nossos alunos uma aula mais qualificada, com mais criatividade. Porque hoje um professor, para ele ter uma renda bacana, ele vai trabalhar de manhã, de tarde, quiçá à noite. E eu conheço várias pessoas que vão planejando as aulas, ou dentro do ônibus, nos seus horários de intervalo, ou pega final de semana, isso aí é quase sempre, isso é comum. Então ele perde o seu tempo de descanso, o seu tempo em família, para poder planejar uma aula com qualidade que é previsto num 1/3. Ou seja, hoje é óbvio e evidente que a nossa rede, com essa estrutura toda aí, com quase 45 mil alunos, 180 unidades escolares, tem muita coisa para ser vista e nós temos carência de profissionais. Não é uma coisa fácil de ser implantada, mas a gente tem que começar, porque é lei, e eu não tenho dúvida que se tiver esse 1/3 funcionando, a qualidade das nossas aulas vai ser muito grande e vai ter lá na ponta, que é o aluno, que é o nosso objetivo fim, ter uma aula mais criativa e com mais qualidade. Eu lembrei agora, eu queria falar, que eu disse que eu tinha esquecido a expressão, é o RET. É sobre o RET que eu gostaria de falar, porque isso é uma coisa que se discute muito, e também sobre os RPAs na educação. Nos fale um pouquinho qual a sua ideia com relação ao RET. Opa, então, o RET foi uma dor no coração, que na época era o ETJ. O profissional ele fazia sua hora extra e ganhava conforme o salário que você ganha, que também tem um outro olhar meu. Mas que quando eu entrei como vereador foi transformado em RET, Bernardo. Ou seja, o professor hoje que ganha, vamos supor, R$2.000 por mês por 20 horas de trabalho. Isso é só um exemplo. E ele vai fazer mais 20 horas, ele não ganha 2.000 mais 2.000. Ele vai ganhar 2.000 mais 1.000 e pouco. Ou seja, a hora de trabalho dele, de hora extra, passou a ser bem menor do que comparado à matrícula dele quando ele entra no seu primeiro ano. Então isso é uma injustiça que o governo fez com o professor. Então assim, minimamente ele deve ser igualado à hora-aula, a mesma hora-aula que esse profissional entra na sua primeira matrícula ou na matrícula base. Ele entrou, ganha 1.700, então tem que ser dividido aquilo ali, e é aquela ali a hora extra, mas ficou muito menor do que isso. O que aconteceu? Vários professores aí, que são casais, né, marido e mulher, e profissionais aí concursados, imagina você com uma renda de R$15.000 por mês dos dois, de repente passar a ter 8, 7, 9. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que deveria ter sido conversado, ajustado e não ter empurrado de goela abaixo o nosso profissional, que merece ser cada vez mais valorizado. Então, isso foi uma questão que me deixou chateado. Com relação ao RPA, por que eu quero falar sobre os RPAs? Porque há um acordo e os governadores dos estados fizeram esse acordo com o governo federal a respeito de um auxílio
a respeito de uma prorrogação da dívida dos estados. Em troca, assumiram algumas obrigações. Dentre essas obrigações, uma delas é de que esse ano 2021 não seria possível a realização de concursos públicos, salvo casos especiais. E agora mesmo a Polícia Federal foi autorizada a fazer um concurso público. Mas são casos, não são municipais, são dentro do próprio governo federal. Com isso, Petrópolis, que tem necessidade de um concurso público, não vai poder fazer o seu concurso público esse ano, e a velha prática dos RPAs fatalmente vão continuar, porque são necessários profissionais, não tem como, né? O que o senhor pensa a respeito disso? Então, Bernardo, aí nós temos uma coisa muito importante nessa relação. Eu sou professor e é óbvio que sempre que eu tiver uma brecha, o concurso público será feito. Não só de acordo com o RPA, porque o RPA é um trabalho escravizado. Não tem direito a nada, né? Ele não trabalhou, não recebeu. Então, assim, todo mundo que trabalha hoje RPA, poxa, bacana, que está tendo seu dinheirinho por mês, mas se tiver concurso público, ele vai ter uma possibilidade de realizar o concurso público. Mas é uma questão que hoje é necessidade ainda termos os RPAs. Então, o Leandro um dia é prefeito, não quer dizer que ele vai tirar os RPAs. Não, tirar com responsabilidade tendo concurso público. Eu não posso ficar sem profissional dentro da escola. Só qual é a questão importante? Eu só posso realizar concurso público se a lei de responsabilidade fiscal não for afetada pela questão dos nossos pagamentos de pessoal, né? 54% da folha. Então isso tudo tem que sempre ficar de olho. Então o que a gente tem que fazer? Aumentar a arrecadação da nossa cidade, através do turismo, trazendo nossas empresas de volta, aquecendo o comércio local, para que entre os impostos, né, fazer para que tenha o pagamento dos IPTUs, do imposto do carro, né, do IPVA, que vem 50% da nossa cidade. Então fazer com que esse orçamento nosso suba de 1,3 bi, como foi da última aí, para mais um pouquinho, para dar um gás para a gente poder fazer e realizar os nossos concursos públicos. Então, assim, é um desafio, Bernardo, mas um desafio que a gente está preparado aí, se um dia tiver oportunidade, para estar correndo atrás aí de atrair empresas, ciência e tecnologia. A nossa cidade está clamando por empresas que querem vir para cá e faltam só, né, aquele carinho do poder público de agilizar a questão das licenças, de local. Então, isso é uma coisa que eu estou com muito gás de poder aí, um dia poder ajudar a nossa cidade nessas questões. Tem empresas querendo vir para cá, né? Então a gente não pode deixar a empresa sair da nossa cidade. E as 30 horas? Que sempre, essa é uma discussão que já vem de pelo menos uns 5 anos para cá. Qual é a sua posição com relação às 30 horas na educação? Então, às 30 horas eu tenho o meu pé atrás. Eu tinha até uma vez colocado no plano, depois retirei. Por quê? O pessoal de apoio ele fez um concurso público para 40 horas. Né? E aí hoje reivindicam as 30 horas. E assim, isso é uma coisa que tem que ser estudada e juridicamente falando, não sei também, acho que não é cabível e possível. Mas é uma questão que eu tenho um carinho também para poder observar, mas desde já o meu objetivo com o pessoal de apoio é a valorização, é tratar o cozinheiro, é tratar o inspetor, é tratar o secretário como se da educação fosse, porque eles ficam à margem, mesmo sendo lá da educação, mas não são tratados como tal. Eles são também educadores, eles lidam com as crianças o dia inteiro, então tem que participar dos cursos de capacitação. Se tiver algum tipo de compensação, tem que dar também. Agora, a redução é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Hoje Leandro Azevedo não é de acordo com essa redução de carga horária, porque eu tenho um entendimento que juridicamente não é possível. E eu acho que deixaria uma brecha muito grande dentro das unidades escolares. Mas não sou uma pessoa fechada. Eu gosto de ter diálogo, gosto de conversar, e se me apontarem que é possível, juridicamente é possível, que não vai prejudicar ninguém,
é uma questão que a gente pode também estar avaliando. Professor, eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. Espero que a senhora e o senhor estejam gostando da nossa conversa aqui, da nossa entrevista. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta e estamos entrevistando o professor Leandro Azevedo. Professor, eu gostaria de entrar agora num outro assunto, que é orçamento e dívida consolidada do município. Nós temos o orçamento aí ao redor de 1 bilhão de reais e uma dívida hoje consolidada de 1,3 bilhão. Dívida essa que supera o orçamento. Noto que o percentual que vai sobrar para novos investimentos aqui na cidade será um percentual muito pequeno, algo em torno de 3% a 4%, se chegar a isso, né? Eu lhe pergunto, o que fazer, professor? Então, o que eu queria, o meu sonho que eu sempre cobrei na Câmara, Bernardo, é por que não dar transparência às coisas públicas? Né? Porque aí os próximos prefeitos e vereadores que vierem vêm com esse karma aí para poder estar levando para a população. Por isso que eu falo, não basta só mostrar capina e roçada, vereador. Basta fiscalizar, dar transparência, cobrar e legislar. E para o executivo é uma missão árdua. E eu sempre prezo por parcerias público-privadas, isso aí é óbvio, para poder sanar muitos problemas que o poder executivo, na verdade, tem que realizar, mas hoje nós temos muitas pessoas que querem ajudar na infraestrutura de mobilidade urbana e em outras. Então, são parcerias que têm que ser concretizadas. A outra questão é fazer um turismo de qualidade, sistematizado, no site, vender a nossa cidade de fato como uma cidade segura, com um ambiente bacana, né? Com uma natureza dessa que nós temos. Nós temos vários vieses aí de turismo, que é o cultural, esportivo, da gastronômico, da cerveja, da moda. São dezenas deles, né? O rural, ecoturismo. Mas isso não é vendido de forma organizada. A nossa cidade não tem um centro de atendimento ao turista quando chega, né? Não tem pessoas na cidade para orientar o turista. Os turistas vêm aqui, ficam 1, 2 dias no máximo e vão embora. Então olha o quanto que tem para ser vendido e para dar permanência a essas pessoas aqui. Mas o turismo também não é a única maneira. A fiscalização com os nossos imóveis, com as nossas comunidades, de cobrar os impostos justos, né? E de vários, né, empreendimentos que a gente vê lá para a área de Itaipava, pagando IPTU pequenininho também. Né?
as nossas empresas, de poder atrair empresas em vez de perder, para que mais impostos entrem na nossa cidade. Então, são algumas formas de poder aquecer um pouco o nosso orçamento. Agora, um item muito importante, Bernardo, que eu vi o tique-teco batendo na cabeça do ex-prefeito em relação a isso, é o seguinte: o prefeito, quando ele se torna prefeito da cidade, ele é prefeito de 310 hoje, cerca de 310 mil habitantes, sem bandeira política, sem elo político, e de poder trazer e atrair para a nossa cidade todos os tipos de investimentos. Agora, eu mesmo fui junto ao deputado Hugo Leal e consegui algumas verbas para a cidade, por emenda parlamentares, que foram perdidas, por incompetência, por falta de planejamento, de organização. Então, não tenho dúvida nenhuma que o prefeito que sentar nessa cadeira agora, e também o prefeito interino que está, o diálogo com os nossos deputados, independente se é direita, esquerda, centro, se é do partido dele ou não, tem que ser um diálogo afiado para estar trazendo oportunidades do Estado para a nossa cidade, para estar atraindo do governo federal as ajudas possíveis, para estar cada vez mais daqui para frente, ao invés de aumentar a dívida, que é isso que vem acontecendo, da gente poder, pelo menos, travar e ir diminuindo aos poucos aí, para que a nossa cidade possa usufruir um pouquinho do nosso orçamento, como você bem mesmo disse, né? 3, 4, quiçá 2 ou quiçá nada, né? Vai ter, porque é uma questão que a gente vai ter que sentar lá e analisar as contas. Então, assim, todas as oportunidades a nossa cidade tem que estar abraçando. Agora, o mais importante, tem gente do bem na nossa cidade querendo investir, querendo fazer obra, e é óbvio que as pessoas que querem têm o seu negócio, têm a sua família aqui, mas toda vez que vai estender a mão, as pessoas não querem a mão, querem o braço e o corpo inteiro. E por isso as coisas não vêm acontecendo, Bernardo. Não, isso é verdade. Isso é verdade porque eu tenho conhecimento de um construtor que precisava de uma licença de obras e demorou quase um ano para conseguir essa licença. Essas coisas que acontecem na nossa cidade são incompreensíveis e não é de agora. Eu acho que Petrópolis está precisando de um choque de rigidez, sabe? Um choque de seriedade no serviço público. E eu espero que isso efetivamente aconteça, porque eu sou um cara que eu gosto muito dessa cidade. Olha, eu vou dar um exemplo hoje. Eu vinha para cá, tive um problema no meu carro. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Marcelo da Oficina do Tião, terça-feira de carnaval. Nós estamos gravando hoje, o programa vai passar na quinta-feira, mas hoje é terça-feira de carnaval. O Marcelo da Oficina do Tião, eu liguei para ele, 10 minutos depois estava lá o reboque para tirar o meu carro do sufoco. Muito obrigado, Marcelo. Oficina do Tião. Porra, 24 horas por ar no ar, o reboque, isso é muito bom. Mas aí, por conta disso, eu fui pegar um táxi ali perto em frente ao Hiper Shopping ABC, e para cortar caminho, que eu saí da Oficina do Tião, que fica no início do Morém ali, eu entrei na rua Coronel Batista da Silva, que tem uma saidinha que sai na Padre Feijó, que corta caminho. Aí eu vi o descaso da Condep com aquela rua. O lixo não só está nas lixeiras, mas se aglomera muito também no entorno das lixeiras. Olha, então eu peço à Condep, eu peço ao novo presidente da Condep que dê uma olhada nisso. Rua Coronel Batista da Silva, bem na entrada do Morém. Mas eu queria justamente, peguei esse gancho para nós falarmos sobre conservação da cidade. O que o senhor pode me falar a respeito de conservação da cidade? Então, porque esse é um dos nossos grandes problemas. Sim. E não é de agora. Não é de agora, não. E vamos deixar bem claro, já vem de muitos anos essa nossa cidade mal conservada. Não vamos culpar o Bernardo Rossi, não. Né? Isso já vem de muito tempo. O que você me fala a respeito disso? Bernardo, olha só. Todos os assuntos que você me perguntar referente à nossa cidade hoje, eu vou falar que isso pode começar a ser resolvido dentro da escola. A escola, ela é um fator importante e indispensável nesse processo. Eu acho que a gente vai ter que começar do zero de novo. Na saúde, no turismo, no esporte, na educação, na conservação. Né? Hoje eu passei lá na minha rua, a lixeira está vazia. Mas do lado da lixeira, Bernardo, o que tem de entulho é sofá, é lixo verde, é geladeira.
poxa, numa rua que é uma comunidade tranquila, um monte de sítios. Acho que a comunidade é a única que tem onde eu moro, que é pequenininha. Mas assim, temos que começar pela própria conscientização do cidadão, de cada um de nós. Daí, é óbvio, o setor público ele tem que ter um planejamento. Só para ter ideia, Bernardo, eu tive um projeto de lei que foi vetado, e como você falou, isso aí já é uma coisa que perdura vários mandatos, para ter um calendário de limpeza da CONDEP das nossas comunidades. Por quê? Eu sabendo, poxa, eu sei que mês que vem minha comunidade vai ser limpa pela CONDEP. Eu sei que tal dia vai ter alguém lá para pegar um entulho. Para eu poder também me policiando, né, me regulando e a própria sociedade saber qual momento vai poder ter a limpeza nos seus bairros. Aí, é inconstitucional, que não pode. Mas por que não tem esse planejamento, então, do executivo? Número 1 é esse. Então, planejamento e organização. Porque tem lugares que, se você parar para observar, são limpos toda hora. E aí vem as questões políticas, né? Por isso que eu falo, o vereador, ele pode até ter uma equipe dentro da prefeitura para atender os 15 vereadores, mas não pode ficar na mão do vereador de limpar só onde ele quer. Porque nós temos 15 vereadores, eles não ocupam a cidade inteira, Bernardo. Cada um vai querer puxar, é óbvio, para o seu reduto. É natural, é compreensivo até. Só que os outros lugares. Então, para isso que tem que ter um cronograma de conservação, a questão da... Aí eu falo de conservação, a infraestrutura da nossa cidade. Quanto tempo a gente não tem uma obra de infraestrutura na nossa cidade? Né, agora que, né, o DENIT está entrando com asfalto, fazendo até um negócio bacana na nossa União Indústria. Eu realmente... Tem lugares que poderiam receber primeiro, é óbvio. Mas que a obra está ficando bonitinha, está ficando bem feita. Então é isso que a gente quer. Então assim, o próprio cidadão vai falar calçada. Hoje, de quem é a responsabilidade hoje de manter as calçadas? E eu aprendi com código de posturas. Bernardo, entrei como vereador não sabendo. Aprendi depois. Mas a calçada é de responsabilidade do proprietário. Do morador. Do morador. E aí, às vezes eu chegava numa comunidade, tem que mandar limpar isso aqui. O cara não pode... E aí eu tenho vergonha. Eu ia buscar um assessor meu lá na Fazenda Inglesa, Bernardo. Eu chegava na rua sem pavimentação, de terra. A avó dele, com 90 anos, com a enxadinha lá, limpando a rua. E aí eu fui perguntar para ela por que ela estava fazendo. Não, eu faço isso porque se eu não fizer eu vou morrer, é obrigação minha. Tá tudo certo. Eu pergunto, por que as pessoas não cuidam somente da entrada, da frente da sua casa? E evitar que a CONDEP, que a Secretaria de Obras, estivesse gastando um tempo para ali resolver um problema e poderia estar cuidando de uma encosta, de uma obra, de um rio sujo, né, que pode ocasionar um negócio mais sério, aí tem que ficar apagando incêndio. Mas planejamento, executar com a verba pública, com responsabilidade, as obras que têm que ser feitas. Buscar com os nossos deputados as emendas parlamentares para que possam ajudar a nossa cidade. E ter uma equipe qualificada para que aconteça isso. Tanto para trazer os projetos, para deixar a nossa cidade mais limpa e mais bonita, como para gerir esse montante de problemas todos que nós temos na nossa cidade. Professor, desculpa, mas novamente eu preciso pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento,
injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta. Como estamos próximos da hora final do nosso programa, eu preciso ainda falar dois assuntos com o professor Leandro Azevedo, que é o nosso entrevistado de hoje. O primeiro assunto é com respeito a transporte. Professor, Petrópolis já vem de muito tempo, desde o final do governo Paulo Mustrangi, passando pelo governo Bom Tempo e passando pelo governo Bernardo Rossi, portanto, 8 anos, quase 9 anos, com um transporte muito ruim, abaixo da crítica. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Bom, eu fui um... E esqueci, e caro. Eu fui um vereador que fui ativo na cobrança da valorização dos profissionais, dos rodoviários, mas também da melhoria do transporte coletivo. E pude observar que aí nós temos algumas coisas importantes para discutir. Por exemplo, hoje 50% ou mais da nossa passagem ela é gratuidade. Além dessas gratuidades, tem as pessoas que utilizam de cartões de outras pessoas erradamente, ou seja, realizando um ato que não era para estar fazendo. Quem paga essas gratuidades hoje é o próprio usuário. Então nós, enquanto vereadores, a gente faz as leis, né? Gratuidade para o estudante, gratuidade para as pessoas que estão realizando atendimentos de saúde e que tem que ter, não estou falando que não tem que ter, ela deve existir para dar possibilidade, para dar acesso, mas quem paga essa conta é o próprio usuário. E de que forma nós podemos estar diminuindo a passagem e de fato também auxiliando os empresários e que de fato nós iremos cobrar para ter os nossos rodoviários valorizados e o melhor transporte coletivo. Subsídio. Hoje eu fui visitar Curitiba. Curitiba tem 50% da gratuidade para o estudante, não é 100%. Eu não defendo os 50%, eu quero os 100%. Para não reclamar que não tem como estudar. Tem que estudar. Mas lá tem um retorno dessas gratuidades da prefeitura. É errado? Não, não é errado uma vez que tenha a gratuidade. Não. O que acontece? O sonho dourado dos proprietários de empresa de ônibus é esse subsídio. Com certeza. Né? Ocorre que nós hoje temos aqui em Petrópolis a passagem mais cara do estado se considerarmos óbvio. Quilômetro percorrido, tarifa. Sim. Né? Ora, é impossível dizer que as empresas de ônibus, que agora durante a quarentena retiraram metade da frota de circulação, também estão tendo prejuízo por conta das gratuidades. Eu acho que subsidiar a iniciativa privada, o poder público, subsidiar a iniciativa privada, no meu ponto de vista, conforme eu digo, respeitando todos os pontos de vista dos demais, eu acho isso um absurdo. Você tem a concessão do ônibus, você é um concessionário, você tem uma empresa de ônibus, não está dando certo para você, entregue a concessão ao poder público. Deixe o poder público fazer uma nova licitação, porque vai ter gente que quer e vai querer explorar isso aí e com certeza vai ter lucro. Então eu não defendo essa parte de subsídio, não. Acho bacana Curitiba ter. Maricá, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, tem isso. Passagem de Maricá é gratuita. Eu não vejo o porquê que o poder público tem que subsidiar ou dar dinheiro para a iniciativa privada. Bernardo, eu entendo o seu ponto de vista, mas à medida do possível, se não tiver a gratuidade, a empresa de ônibus vai ter que arcar com as custas também. Sim. O problema são as gratuidades. Uma vez que você tem uma gratuidade, é óbvio que tem que ter um retorno disso, como tem
Então, sempre que tiver uma gratuidade, um problema a mais, quem vai pagar é o próprio usuário, trabalhador e empresários que mantêm os trabalhadores. E com isso é óbvio que a qualidade do serviço, ao meu entender, ela diminui. É óbvio que hoje, a gente vai olhar a prefeitura, tem como subsidiar isso? É óbvio que não. Mas tem que se pensar numa maneira para que esse retorno vá para os empresários. Senão, daqui a pouco, 60% de gratuidade. Quem paga? A gente vai ter uma passagem de 6, 7 reais. Ninguém aguenta esse processo. Olha, uma coisa curiosa, uma coisa bastante curiosa, é que todo ano as empresas de ônibus apresentam uma planilha de custos para mexer no preço da passagem, para aumentar o preço da passagem. Essa planilha nunca foi auditada. Não. Né? Não. O Comutran recebe a planilha, topa, manda para o executivo dá o reajuste pedido pelas empresas de ônibus, diminui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Mas a empresa de ônibus sempre obtém o que quer. Em contrapartida, não está prestando, as empresas de ônibus que prestam serviço de coletivos em Petrópolis, não estão prestando um bom serviço e não é de agora. Sim. Não é de agora. Verdade. Né? Fazem o que bem entendem, não respeitam itinerários, não respeitam linhas, não respeitam horários, diminuem a frota, o horário de pico vira uma lata de sardinha para os usuários, enfim. Isso é uma coisa que tem que ser realmente olhada, né, por quem assumir a prefeitura, se quiser. Bernardo, Né? assim, quanto vereador, fui um que denunciei o Comutran. Que eles fizeram toda uma armação para todo mundo do Comutran ser funcionário da prefeitura. Né? E aí fizeram uma movimentação dos rodoviários e a gente nunca tem, de fato, as informações do que tem nessa planilha. E é uma coisa que isso realmente ela tem que ser aberta. Não existe planilha fechada. Chega lá, explica um monte de coisa que é do Comutran, não entende, então não tem como apresentar. E outra coisa, toda vez que tem esse aumento, a inflação é muito maior do que o aumento dos rodoviários, do que o aumento do combustível, do que o aumento. Então, realmente, isso é uma parte que quem sentar naquela cadeira vai ter que ter rigidez para poder cobrar e colocar isso aí às claras. Uma outra questão é esse contrato da Sinal Parque, que foi agora no final do ano, no apagar das luzes do governo, esse contrato foi prorrogado desnecessariamente. Né? Se formou uma comissão na Câmara para estudar esse aumento de prazo do contrato, essa prorrogação, que pouco se escuta falar a respeito dessa comissão, e ninguém entrou na justiça para barrar isso. Maluco, isso me lembra aquela prorrogação que foi feita na Águas do Imperador, no apagar das luzes do governo Paulo Mustrange. Mesma coisa agora com relação a Sinal Parque no governo Bernardo Rossi. Ninguém está tomando a frente e questionando isso na justiça, que é o local onde isso aí tem que ser questionado. Eu vejo muita conversa, muito blá blá blá, muito mimimi a respeito disso e nada sendo feito. O que o senhor pensa a respeito disso? Então, a Sinal Parque já tem um calinho aí doendo comigo já, porque já foi denunciado para o Ministério Público o contrato da Sinal Parque, porque não cumpre a quantidade de controladoras de parquímetro que era para ter conforme no contrato. Então já está no Ministério Público, espero que o Ministério Público possa intervir. Por quê? A explicação foi o seguinte, Bernardo. Não, porque eu tenho a quantidade dos funcionários, né, por vaga. Mas chega na hora, eles não estão lá, consta na folha, mas eles não estão na pista. Aí chega lá, a pessoa não consegue renovar, não consegue fazer o negócio, aí multa daquele que não consegue inserir, né, da multa administrativa. Então isso tem que acabar. E aí foi feita uma lei na Câmara, o prefeito sancionou, daquele que dizem que é o bom pagador. Para mim, o bom pagador é aquele que chega lá e encontra as condições de qualquer forma de pagar. Da cédula, né, da moeda, da cédula, do cartão de crédito, de débito, até o Rio Card ele era previsto, não funciona, está no contrato. Então, assim, tem que dar condições. Aí, por causa dessa lei que deu agora do bom pagador, daquele que vai lá, faz o seu registro, depois ele atrasa por algum momento e ele depois vai lá e regulariza. Por causa disso aí que tem um dedo nesse contrato, porque tem que ter, dizem que tem que ter uma compensação.
E aí colocaram no papel o aumento da tarifa, prolongar o período, ou uma terceira lá que eu não me recordo. Aí escolheram aumentar 10 anos. Aí fica mole para nós, né? Professor, infelizmente, televisão é tempo. Essa é a frase que eu menos gosto na televisão. E eu vou abrir agora 2 minutos para suas despedidas. Beleza. Bernardo, primeiramente agradecer mais uma vez, não só pela oportunidade, mas pelo trabalho que a TVC e o seu programa aqui realiza por Petrópolis, de trazer as pessoas para cá, para solucionar, para dar o seu ponto de vista. Mas, mais uma vez, para a população poder se conscientizar e saber que o seu voto ele é importante. Vote naquele que você acha mesmo que tem condições de mudar nas próximas eleições, né, daqui a 1 ano e pouco, daqui a 4 anos, ou se tiver novas eleições, porque esse não tem valor e você pode mudar o rumo da sua cidade. E não posso deixar de questionar, mais uma vez, de várias informações na cidade. Tendo novas eleições, professor Leandro Azevedo, ele está à disposição do partido. E creio eu que um partido que teve 23.719 votos, 2 vereadores eleitos, não vai deixar de ter um candidato, né, para poder concorrer a essa eleição. Então estou à disposição. Não troco Petrópolis por nenhum acordo, por nenhum dinheiro no mundo. Então a minha prioridade hoje, Bernardo, é o povo petropolitano, é essa cidade maravilhosa, são os projetos que a gente propõe para poder dar um rumo diferenciado. E reforçando mais uma vez, o professor Leandro Azevedo é profissional de educação física, ele com 4 pós-graduações, 3 em gestão pública, gestão esportiva e gestão escolar. Então estou aí à disposição e preparado para poder encarar qualquer setor público, qualquer empresa, qualquer questionamento e também qualquer posição que seja para poder ajudar a nossa cidade. Professor, novamente muito obrigado. Essa conversa aqui poderia se prolongar por mais 1 hora, que eu teria muita coisa ainda para conversar com o professor e para questioná-lo, mas quem sabe em breve ele já não retorna. E eu quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana, fiquem com Deus, semana que vem tem mais e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. TVC 16. Aqui você se vê.